Peguem a Bíblia de vocês lá em Mateus 17. Mateus 17. E quando o Senhor, Ele me deu esse tema, libertação, Ele me deu esse tema. E Ele também me deu aonde eu iria trazer essa palavra. Ele foi me dando aonde eu iria trazer a palavra. E Ele me deu na minha mente Mateus 17. Glórias a Deus. Seja intencional nessa manhã. Seja intencional, esteja aqui para ouvir a palavra do Senhor. Verdade. Deixa eu tirar o negócio da frente aqui. Ministração sobre libertação. Vamos lá? Vamos em que o Senhor me deu, Mateus 17, 18. Todo mundo já pegou a Bíblia? Já está com a Bíblia na mão? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Entenderam essa palavra? Glórias a Deus. O filho de um homem estava endemoniado. Estava endemoniado e ele quis a ajuda. Ele pediu a ajuda ali. Ele pediu a ajuda dos discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aquele mal que estava atormentando a vida daquele jovem, daquela criança. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático. Eu não sei quantos anos tinha, mas eu sei que o inimigo estava na vida dessa criança. E a gente vê que a incredulidade, a gente falar algo não acreditando, né? A gente fala algo, sai e não acreditando nisso. A incredulidade. Será que eu e você estamos acreditando que o nome de Jesus, ele é poderoso para que todo o mal caia por terra? E aqueles discípulos ali, eles depois foram num particular com Jesus, né? Num particular para querer entender o que estava acontecendo, por que eles não conseguiam que aquele demônio saísse. E agora a gente vai para outra passagem agora. Agora a gente vai para outra passagem lá em Mateus 12, 43. A gente vai para outra passagem. Vamos ler primeiro Lucas. Vamos ler outra passagem sobre alguém, né? Pessoas possessas de demônios. Vamos ouvir outra passagem antes de ler Mateus 12, 43. Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Lucas 8, 26. Sim, agora a gente foi para outra passagem, né? A gente estava ali falando
daquele pai que pediu ajuda pelo filho dele que estava endemoniado. Agora a gente vai para outra passagem de outra pessoa que estava também endemoniada, lá em Lucas 8:26. Já abriram a Bíblia de vocês? Vamos abrir. Vocês entenderam que tinha ali o Senhor chegando naquele lugar, tinha outro possesso de demônio naquele lugar? Tem pessoas que não acreditam no demônio. Nadson, bem-vindo. Tem pessoas que não acreditam no demônio, mas hoje eu quero falar para vocês que o demônio ele é real. Ele está agindo no nosso meio. É uma opressão, é uma possessão. Quando é opressão, ele age por fora. Quando é possessão, ele está agindo por dentro. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Vocês entenderam sobre opressão e possessão? O agir do inimigo pode ser por fora ou por dentro. Lá em Lucas 8:26, né, que eu estava lendo para vocês. Peraí, gente, deixa eu abrir também. Vamos abrir a Bíblia de vocês. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebentava, o guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque entrando nele muitos demônios. Gente, a gente começou a ministração, né, sobre aquele pai pedindo ajuda pelo filho que também estava endemoniado. O demônio jogava ele no fogo, o demônio fazia o que queria na vida dele. E aqui tem outra passagem que também mostra que o demônio, quando ele está por dentro, ele está agindo por dentro, ele faz o que ele quer com a pessoa. Ele usa a pessoa para fazer as vontades dele. Vocês estão entendendo a vida daquele rapaz? E vocês têm que entender também que uma legião é quando é muitos demônios, ou seja, tem muitos demônios dentro daquela pessoa. Ou seja, você tem que estar preparado com uma oração, com um jejum, porque é muitos demônios. Vocês estão entendendo isso? Eu quero que você entenda que o demônio, ele é real. E ele pode estar agindo dentro da sua casa. Ele pode estar agindo na sua família. Ah, mas meu marido, ele bebe muito. Meu Deus, eu falei para ele parar. Você já parou para pensar que pode ter um mal agindo dentro da vida do seu marido? Meu filho não obedece em nada, fica falando palavras e palavrão. Meu Deus, meu filho fica usando essas drogas. Você já parou para pensar que pode ter um mal dentro da vida do seu filho? Ele precisa de uma libertação. E a palavra de hoje é sobre libertação. Você já parou para pensar que pode ter alguém dentro da sua casa precisando de uma libertação? Entenda isso. Eu li para vocês aqui essa questão que o demônio ele faz com a pessoa, ele faz o que ele quer. Como que uma pessoa fica vivendo em um sepulcro? Como que o demônio ele faz com que a pessoa vive num sepulcro? Me veio à mente aqui uma irmã
que ela contou que alguém da família dela, parece ser o filho ou alguém da família dela, ele simplesmente queria ficar na rua. Ou seja, deu moradia para ele, queria ele por perto, ele queria ficar na rua. Gente, como que alguém quer ficar na rua? Como que alguém quer ficar na rua, gente? Fala pra mim. O inimigo, ele quer usar pessoas para fazer o que ele quer. Saiba identificar que o mal possa estar agindo na vida da sua família. E a gente pode ver que o Senhor, poderoso como Ele é, na primeira, né, que eu li ali em Mateus, né? O Senhor, Ele expulsa o demônio, né? Ele expulsa o demônio desse rapaz aqui, que estava possesso, e também lá do filho daquele homem que se ajoelhou, que pediu ajuda. Foram expulsos. Agora a gente vai entrar em outra passagem agora. Agora sim a gente vai entrar lá em Mateus 12:43. Ou seja, agora a gente vai entrar, pega a Bíblia de vocês, vamos entrar agora em Mateus 12:43. Você está conseguindo entender? Todo mundo entendeu? Opressão, o inimigo, ele está agindo por dentro, ele está provocando as coisas por... opressão é por fora, na verdade, ele está agindo por fora. Possessão, ele está agindo por dentro, ele faz o que quer que a pessoa... Faz que a pessoa, né, faça ali as coisas, as vontades deles terríveis. Peguem a Bíblia de vocês, agora a gente vai para Mateus 12:43. Comece a dar abertura para você entender essa mensagem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos. E quando o espírito imundo, aí você tá numa igreja. Aí tinha uma moça possessa, o espírito foi expulso dela, né? Vamos supor, foi expulso aquele espírito dela. Agora a gente vai lá em Mateus 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para minha casa, donde saí. Voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim aconteceram também a esta geração má. Aí vamos supor que tem... Gente, tem uma outra pessoa aqui falando as coisas. Irmão Rafa, eu vou te colocar como moderador, nem se eu tiro depois, pra você ir bloqueando essas pessoas pra mim, tá bom? Eita, eu acabei clicando errado, calma, eita, quase... Tá bom, irmão Rafa? Pera aí, deixa eu te colocar. Nem se eu tiro depois. Aí você vai bloqueando essas pessoas pra mim. Fique nessa live se você quer receber essa palavra sobre libertação, né? Eu li pra vocês que pessoas foram libertas do demônio, e eu acabei de ler pra vocês. Tipo, a pessoa foi liberta, ela tava na sua igreja. Irmão Rafa, vê se você ficou como moderador, expulsa essas pessoas. Por favor, por gentileza. Então a gente pode ver isso. Eita, irmão Rafa, começa a agir, gente. Começa a agir. As pessoas, me prove que o que você tá falando é real. É isso que ele quer? Gente, se a pessoa não acredita em Deus ou não acredita no que eu estou falando,
Se você acredita que existe demônios, que existe um Deus poderoso, que Ele pode operar e esse mal sair da sua vida, você vai permanecer nessa live. Se você não acredita que existe sim demônios e existe também um Deus Altíssimo, você vai permanecer nessa live. Se você não acredita, tudo bem, tá bom? Tudo bem você não acreditar. Agora você quer que eu prove para vocês o que você quer que eu faça. Obrigado, viu, irmão Rafa? Agora a pessoa quer tirar meu raciocínio, né? Eu estava aqui ministrando a palavra, a pessoa quer entrar para perturbar a live. Vamos continuar. Ali estava uma pessoa demoniada na sua igreja. O demônio saiu dela. Olha que maravilha, o demônio saiu da pessoa. A pessoa tá ali vivendo a vida e ali ela tá indo para a igreja. Ali aquela irmã virou irmã, agora tá indo para a igreja. E aí ela decide, não, eu não quero mais isso para mim, não, já tô cansada. Tô passando por tanta luta, é tanta adversidade, eu vou sair. Eu vou sair fora da igreja. Aquele demônio, ela saindo fora, ela deixou mão. Aquele demônio que estava na vida dela, ele volta para a vida dela e ele traz com ele mais 7 demônios. Vocês entenderam? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Você está entendendo isso? Você está entendendo que você não pode brincar? Você está entendendo que você não pode brincar de ser crente? Você não pode brincar com a igreja, você não pode brincar. Ou você é igreja, ou você está na igreja. Ou você é frequentador de igreja e deixa que uma hora você sai fora de uma vez. Ou você está dentro, ou você é igreja, ou você não é. Você está entendendo que não podemos brincar com o inimigo? A nossa vida é a nossa casa. Você está entendendo que a sua vida é a sua casa? Agora a gente vai para outra passagem. A gente vai agora para Mateus 7:24. Você está entendendo? A sua vida é a sua casa. Mateus 7. Mateus 7:24. Abrem a Bíblia de vocês. Tá todo mundo entendendo sobre possessão demoníaca, possessão demoníaca, sobre o espírito saiu da pessoa, ele fica andando, ele fica andando por aí, não achou casa, peraí, eu vou voltar naquela dali de novo. Peraí, agora ela vai beber o dobro que ela bebia. Agora ela vai fumar o dobro que ela fumava. Agora ela vai se prostituir mais do que ela se prostituía. O estado dela vai ser pior do que o primeiro estado. Sua vida é sua casa. E agora a gente vai lá em Mateus. Mateus 7:24. Glórias a Deus. Pera aí, gente, deixa eu ver se eu abri certo a Bíblia na passagem correta. 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rio, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Paz do Senhor endeu. Seja bem-vindo. Tá todo mundo entendendo que a sua vida é a sua casa? Eu creio que todo mundo entendeu isso daí. E quem que está na porta?
Quem que está batendo na porta? Jesus. Jesus está batendo na porta da sua casa. Será que você vai deixar ele entrar na sua vida? Para que esse mal, esse espírito maligno de Komanagasu de Komanai, ele saia da sua vida. Oh, glória, a palavra é forte hoje, hein? Meu Deus. Eita, irmão Rafa, obreiro da live. Vocês entenderam isso, gente? Agora a gente vai lá para 2 Pedro 2:20. Gente, vão abrindo nas passagens, vão entendendo. Obrigado, Isa Maria, por me seguir. Sejam todos bem-vindos, gente. Estamos numa palavra poderosa. Agora a gente vai a 2 Pedro 2:20. Glórias a Deus. É importante vocês entenderem que não podemos brincar nem com Deus, nem com o diabo. Tem pessoas que não acreditam, não falam no nome desse. Tem pessoas que não acreditam no inimigo. É o momento de você sair dessa live entendendo que há um mal que está agindo contra nossas vidas. Calma aí, gente, que eu tô procurando aqui a passagem para estar falando sobre. Eita, que difícil. Eita, cadê essa passagem? Meu Deus. Glórias a Deus. Vai dando curtida na live. Lembrando que quem mais curtir essa live vai poder pedir um louvor. Lembrando que tem como eu saber quantas curtidas vocês estão dando na tela. 2 Pedro 2:20. Glórias a Deus. Obrigado quem está me seguindo, tá, gente? Muita gratidão a vocês. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido. Vai entendendo essa palavra, gente. Vai entendendo. E tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado, desde o modo sobreveio que, por um verdadeiro provérbio diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Que palavra, gente. Ou seja, você tá na igreja, não quero mais isso. Olha só, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada esponjadouro de lama. Essa palavra é forte. Você está disposto a ouvir essa palavra que é fortíssima essa palavra. Eu já falei para vocês, quem me deu essa palavra, ele me deu o tema libertação. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Eu não vou poder ficar lendo os comentários. É forte, gente, essa palavra, tá? Como que deve ser os cristãos? Agora a gente vai Efésios 4:17. Pegue a Bíblia de vocês, vai acompanhando. Oi, Daniel. Vamos lá em Efésios 4:17. Peguem a Bíblia de vocês. Vocês têm que estar acompanhando, prestando atenção, entendendo sobre a questão de libertação. Tem que ter renúncia. Você entendeu isso? Ah, não, eu vou para Cristo, mas peraí, vou continuar bebendo. Peraí, eu vou para Cristo, mas eu vou continuar na pornografia. Eu vou continuar dessa forma que eu estou. Peguem a Bíblia de vocês, calma aí. Glórias a Deus.
Efésios 4, 17. Glórias a Deus. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, o quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com altivez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeis assim a Cristo, se é que tens ouvido nele fossem ensinados, como está esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Você está entendendo isso? Eu vim para Cristo. Saia do velho homem que você é. Você é uma nova pessoa agora, né? Que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei do espírito do vosso sentido, e vos revesti do novo homem, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixei a mentira. Tá todo mundo entendendo? Glória a Deus. E vou revestir do novo homem, segundo Deus é criado em verdade. Calma aí, gente, deixa eu voltar, que eu me perdi onde eu estava lendo. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe, gente, essa questão de mentira, de ira. Ontem eu tava com uma sensação de ira, sabe? Eu tava com uma sensação de ira dentro de mim, sabe? Eu tava andando na rua, aquela sensação, sabe, de que qualquer coisa pode me irritar. E ali eu chegando em casa, passou o tempo, tudo, eu fui ver os vídeos. Sabe qual vídeo chegou pra mim? Qual vídeo caiu pra mim? Sobre influência maligna, sobre o inimigo influenciar a pessoa a mentir, a irar. E eu entendi, não, isso não é normal, e eu repreendi. Porque eu tava com uma sensação de, sabe, qualquer coisa poderia me irar naquele momento, né? Até que com a minha mãe eu tava, então ali, eu caindo naquele vídeo, eu entendi. Então o inimigo, ele quer influenciar a gente, ele quer que a gente se ire, ele quer que a gente perca a nossa cabeça. Você tá entendendo? Vamos continuar aí lendo para vocês entenderem. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, bateu alguém no meu carro. Nossa, meu Deus, não acredito nisso. Aí eu vou lá e eu vou bater na pessoa. Ou seja, você se irou e você pecou. Você tá agredindo alguém? Será que nós podemos agredir alguém? Você entendeu sobre você irar-se e não pequeis? Alguém bateu no seu carro, mas nossa, mas esse fulano, E ali naquele momento, você desce do carro, você vai e agride aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo entendendo, né? E aí a palavra de Deus fala: não deis lugar ao diabo. E aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que não tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ei, você que fica falando palavrão dentro da sua casa,
Você que fica falando palavrão dentro da sua casa, tá bom? Não fale essas palavras. E eu quero contar uma situação que o irmão estava contando, que ele estava ali expulsando o mal, o espírito maligno. E aí o irmão que estava ali com ele expulsando falou: sai mal, e falou aquela palavra mal. E aí diz que do nada apareceu outro demônio e falou: você me chamou? Gente, eu tô falando isso pra você, não tô inventando histórias. Você me chamou? Você tá entendendo isso? Sobre a ira, sobre a mentira. E ali eu até pedi desculpa pra minha mãe, porque realmente eu tava, sabe, me sentindo assim que eu poderia me irar com qualquer coisa, né? Então eu até pedi desculpa pra ela, porque olha, a gente temos que tomar cuidado, gente. Temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer brechas na nossa vida. Ele quer brecha na sua vida. Ele quer que você dê brecha para ele entrar dentro da sua vida. Eu estava aqui lendo sobre a questão de palavra torpe, né? Cadê onde eu estava? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, toda amargura, ira e cólera, gritaria, seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Todo mundo entendeu a palavra lá do início sobre libertação, sobre renúncia. Todo mundo entendeu, você precisa viver uma verdadeira libertação. Você precisa se libertar. Se você rouba, para de roubar. Se você mente, para de ficar mentindo. Se você ira ao ponto de agredir alguém, ou vamos parar. Vamos parar. Vocês entenderam toda a palavra em nome de Jesus. E, né, comecei lá no início falando, né, daquele homem que foi pedir pelo filho dele, o filho dele foi liberto, e aquele outro homem também que foi liberto, e aquele homem ele já se vestiu e ele já estava diferente. Aquele outro homem que foi liberto, ele já estava diferente, as pessoas viam diferença nele, entendeu? Ele já estava ali vestido diferente, ele havia sido liberto, tá bom? Essa foi a palavra. Essa foi a palavra de hoje, em nome de Jesus.